Então vamos fazer a leitura, peço aos irmãos que acompanhem na Bíblia de vocês. Então diz assim: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia de hoje e rogamos a Ti para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos encoraje, nos conforte, Pai, nos edifique, nos santifique pelo Teu Espírito, Pai, que habita no nosso meio e também em nós. Sim, Deus. Louvamos o Teu nome, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, eu lembro que quando eu ainda estava fazendo seminário, né, eu vinha para cá todo final de semana. Eu morava em São Paulo, vinha para cá todo final de semana para fazer o meu estágio aqui, né, trabalhar na igreja. E depois do culto à noite eu voltava lá para São Paulo e eu passava a noite viajando no ônibus e chegava lá de manhã, na segunda-feira de manhã. E sempre que eu saía de casa, meus pais sempre falavam, né? Liga para mim quando você chegar lá, manda mensagem para a gente saber se você chegou bem. E eu, por muitas vezes, eu esquecia de fazer isso, né? E aí meus pais ficavam mandando mensagem e ligando, e depois de um tempo eu acabava vendo lá que eu tinha esquecido de mandar a mensagem para eles e avisar que tudo estava tranquilo, tudo estava bem. Os pais, eles têm essa preocupação muito grande, né, com os filhos, com a saúde dos filhos, com a segurança dos seus filhos. E a gente viu que Paulo, Silas, que é Silvano, né, na nossa epístola aqui de 1 Tessalonicenses, e Timóteo, eles tiveram essa preocupação com os irmãos que residiam ali em Tessalônica. No último trecho que nós vimos, no capítulo 3, na verdade, a gente viu aí do 2:17 a 3:10, aí nesse último trecho, o apóstolo Paulo, ele abriu o seu coração, mostrou ali os seus sentimentos para com esses irmãos de Tessalônica. Ele disse: olha, a gente está distante de vocês. A gente teve que sair de Tessalônica, a gente está distante de vocês, dessa igreja tão querida e tão amada, como se ele dissesse assim, e a gente se sente como se fôssemos órfãos, né, por causa dessa ausência de vocês. Tanto ele quanto Silas e Timóteo estavam preocupados com os irmãos de Tessalônica, visto que eles estavam ali no meio de um grande furacão. Perseguição, tribulação. Lembra que pessoas estavam perseguindo Paulo, Silas e Timóteo, e os cristãos ali em Tessalônica, e Paulo, Silas e Timóteo saíram de lá. Agora, mas os tessalonicenses ficaram ali. Eles ficaram lá naquela cidade e tiveram que lidar com a tribulação, com as perseguições que eles estavam passando. E foi por causa dessa preocupação que Paulo enviou Timóteo de Atenas para ver como andava a fé dos irmãos lá em Tessalônica. Então ele enviou Timóteo lá de Atenas para Tessalônica, de volta a Tessalônica. Aí Timóteo tinha o dever, então, de fortalecer e exortar aqueles irmãos, ver como andava a fé daqueles irmãos, pois Paulo temia que o tentador, o diabo, provasse, tentasse, testasse os irmãos de Tessalônica, e assim todo o trabalho que eles tiveram ali se tornasse inútil. E isso é o que nós vemos que realmente pode acontecer, né, quando a gente passa por perseguição. E o Senhor Jesus, na sua parábola do semeador, ele fala sobre esse tipo de coisa, de pessoas que recebem a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, com alegria, mas aí vem as perseguições por causa da palavra, e essas pessoas se escandalizam, elas tropeçam, elas abandonam a fé. Então isso poderia acontecer com esses irmãos de Tessalônica. Então Paulo estava preocupado com isso, e ele envia Timóteo para exortá-los ali. Timóteo, então, retorna com boas notícias. A gente viu isso no capítulo 3, e ele retorna com boas notícias, falando que a fé dos tessalonicenses, o amor deles ainda estava
firmes, né? Então, Paulo ele se sente consolado por causa disso. Eles estavam também passando por perseguições, Paulo, Silvano e Timóteo, e aí eles se sentem consolados porque eles sabem que os irmãos de Tessalônica estavam firmes ainda. Eles falam que estão alegres e eles estão tão alegres a ponto de dizer que, olha, não há ação de graças suficiente que nós podemos dar a Deus por tudo aquilo que vocês são, por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. E agora a gente chega aqui nesse último trecho do capítulo 3, que é uma oração que o apóstolo Paulo faz. E ao expressar essa oração aí, nós vemos que Paulo expressa também a sua fé israelita num único Deus, a sua fé monoteísta, né? A crença em um único Deus. E essa expressão de fé aparece lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, é isso que Paulo está falando aqui no versículo de número 11, mas ele fala isso de uma nova maneira. Ele expressa a sua fé israelita, monoteísta, a crença em um único Deus, mas ele faz isso de uma nova maneira, ele faz uma reformulação dessa fé. É interessante que ele coloca Deus como Deus o Pai e Senhor como o Senhor Jesus Cristo. Então, ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Para Paulo, essa expressão monoteísta de fé, agora que Cristo se revelou, foi encarnado, se refere a Deus como Pai e a Jesus como Senhor. Aí Paulo faz isso outras vezes, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5 e 6, ele diz o seguinte: ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos também senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, perceba que Deus, lá em Deuteronômio 6:4, Paulo lê esse Deus, esse Yahvé, que é o Deus de Israel, a crença em um único Deus, como Deus o Pai, também como o Senhor Jesus Cristo. E é interessante isso, meus irmãos. Por que Paulo faz esse tipo de coisa? Por que ele junta aqui as duas pessoas, pai e filho, como compondo a fé agora, essa fé israelita e monoteísta? Porque para Paulo, a revelação da pessoa de Jesus trouxe uma nova compreensão sobre quem é o Deus de Israel. Ou seja, para Paulo, Jesus é o Deus de Israel revelado em carne. Então aqui, meus irmãos, é interessante que nós temos uma das evidências de que os primeiros cristãos, eles tinham a pessoa de Cristo em alta consideração, em alta conta. Eles viam Cristo como alguém que é muito exaltado a ponto de ser semelhante ao próprio Deus de Israel. Ou seja, Jesus, ele não é apenas um homem. Ele é um homem, sim, mas os primeiros cristãos entenderam que Jesus também é o Deus de Israel. Então, Paulo faz uma oração onde expressa a fé israelita em um único Deus e Senhor, se dirigindo não somente a Deus o Pai, mas também a Jesus como o Senhor. É importante destacar que, em certas circunstâncias, Paulo ele ora tanto a Deus sem a pessoa de Cristo, né, separando ele da pessoa de Cristo, como também faz orações até mesmo para o próprio Senhor Jesus unicamente. A gente vê isso nas epístolas do apóstolo Paulo. Então, por exemplo, no final dessa carta, lá no capítulo 5, Paulo diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele está orando para Deus o Pai. Nosso Deus, ou melhor, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ele está se referindo à pessoa do Pai. E depois, na sua segunda carta, ele se refere à pessoa do Filho.
Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, ele diz o seguinte: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor e à constância de Cristo. Aqui, ele se refere a Jesus. Ele fala, o Senhor conduza o vosso coração. E lembra que Senhor é o título comum para se referir à pessoa do Filho, né? Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. E ainda, também na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo diz o seguinte: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Então, veja que na primeira epístola, lá no capítulo 5, ele se refere a Deus, o Deus da paz, o mesmo Deus da paz. E na segunda epístola, ele fala o Senhor da paz. Lá em 2 Tessalonicenses 3,16. Então, veja que Deus Pai e Deus Filho, eles agora são essa expressão da fé monoteísta israelita que aparece lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E é interessante também que, embora Paulo se refira a duas pessoas aqui, Pai e Filho, Pai e Senhor Jesus, ele vê uma unidade entre essas duas pessoas. O verbo que aparece aqui no versículo 11, que está no plural, dirijam-nos, no grego esse verbo está no singular. Então seria o seguinte: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, nos dirija o caminho até vocês. Então, embora ele esteja falando com duas pessoas, ele vê uma unidade entre Pai e Jesus, Pai e Filho. Então, meus irmãos, veja que Paulo era um monoteísta e ele acreditava, então, em um único Deus, mas ele não vê nenhum problema em se dirigir ora a Deus o Pai, outra hora a Deus o Filho, Jesus, em suas orações, e como ele faz aqui, as duas pessoas juntas. Então, Paulo não vê nenhum problema nisso, né? Em sua mente, o seu monoteísmo não seria quebrado, contraditado ou profanado por reconhecer que Jesus também é Deus, Yahvé, assim como é Deus o Pai. Para ele, isso estava em perfeito acordo com a crença em um único Deus, a crença que Israel professou no Antigo Testamento e professava também na sua época. Então, o que essa oração nos ensina sobre como deve ser o nosso monoteísmo, como deve ser a nossa crença em um único Deus? Nos ensina, meus irmãos, que nós podemos ter a pessoa de Jesus em alta consideração, em alta conta. Por muitas vezes nós falamos da pessoa de Jesus como alguém que é um ser exaltado, como nosso mediador, por meio do qual nós nos achegamos a Deus, o Pai, por meio do qual nós temos acesso a Deus, o Pai, ele é o único caminho para Deus. A gente sempre fala disso, se referindo à pessoa de Jesus. Mas Jesus, ele também deve ser altamente considerado nas nossas práticas religiosas e, especificamente aqui, naquela que é uma das práticas religiosas mais nobres, que é a nossa oração. Ou seja, nós podemos nos dirigir a Deus, o Filho, a pessoa de Jesus, em nossas orações, porque ele, como Paulo mostra aqui, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ele é luz de luz, ele é Deus assim como Deus o Pai o é. Isso aqui é importante porque às vezes a gente tem dúvidas, né? Se a gente pode orar a pessoa do Filho. Às vezes surgem essas questões na nossa mente, será que eu posso orar para Jesus, me dirigindo à pessoa do Filho? Pode. A gente viu aqui que Paulo ele faz isso aqui, ele faz isso em outras vezes, também outras de suas epístolas. Então, isso aqui é importante. Jesus deve ser altamente considerado por nós, porque ele também é Deus, e nós podemos nos dirigir a ele em nossas orações. E essa oração que Paulo faz aqui tem tudo a ver com o que ele fala no capítulo de número 2. Lembra lá que Paulo, ele diz que tentou ir, ele, Silvano e Timóteo também, eles tentaram ir aos Tessalonicenses, contudo Satanás nos barrou o caminho. Isso aparece aí no versículo de número 18. Veja,
por isso, 18 do capítulo 2, tá? Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Então, veja, Satanás impediu os planos daqueles 3 pregadores do Evangelho de irem à cidade de Tessalônica. Então, veja que Paulo, agora no versículo de número 11, no capítulo 3, ele ora a Deus o Pai e ao Senhor Jesus Cristo para que ele dirija o nosso caminho, diz ele aqui, até vocês. Ou seja, a gente quer ver vocês novamente. E a gente pede isso a Deus agora. Então veja que, embora Satanás ele possa frustrar os nossos planos, nós podemos nos dirigir a Deus em esperança, esperando que ele, de fato, atenda o nosso desejo, a nossa oração, principalmente quando o nosso desejo tem a ver com a edificação dos nossos irmãos e o bem do povo de Deus. Paulo e Silas e Timóteo, eles queriam muito ver os irmãos de Tessalônica, por causa do amor que eles tinham, mas eles também queriam rever esses irmãos porque esses irmãos tinham deficiências na sua fé, o que ele fala aí no versículo de número 10 do capítulo 3. Orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente, reparar as deficiências da vossa fé. Então veja, meus irmãos, que Paulo tinha em vista rever os irmãos, claro, para usufruir ali da companhia daqueles irmãos, mas ele queria ver mesmo a edificação desses irmãos, o fortalecimento da fé deles. Então eles oram a Deus porque eles sabem que não é Satanás que tem a última palavra sobre o plano e o destino deles, mas o nosso destino, o destino da Igreja de Cristo, dos crentes, está nas mãos do Senhor. Então, quando Satanás nos frustra, a gente sabe que é porque Deus quer que isso aconteça. A gente viu aqui isso da última vez que nós estivemos em 1 Tessalonicenses. Quando Satanás nos frustra, é porque Deus quis que isso acontecesse. Mas esse mesmo Deus, ele tem poder também para frustrar os intentos de Satanás e atender os nossos desejos para o nosso benefício, para o benefício da Igreja de Cristo, é o que nós vemos aqui. Então, quando as forças das trevas frustram os intentos da Igreja, quando nós somos impedidos de realizar algum trabalho, uma EBF, quando o caminho de um missionário é bloqueado, impedindo que ele chegue a determinado lugar para pregar a palavra de Deus, quando a SAF, a UPH, fazem planos para executar algum serviço que vai trazer benefício para o povo de Deus, e esse serviço é impedido pelo diabo, isso não quer dizer que nós estamos lidando com uma causa perdida. Deus não quis que isso acontecesse naquele momento, ele frustrou o nosso plano por meio de Satanás, mas isso não quer dizer que ele não deseja que aconteça depois. Então veja, Paulo, Silvano e Timóteo, eles queriam ir a Tessalônica, tiveram seus planos frustrados, mas eles sabiam que aquilo ali não era a causa perdida. Eles poderiam rogar a Deus e esperar que Deus os levasse até esses irmãos novamente. Então eles fazem isso nessa esperança. Nós também devemos ter essa esperança em mente. Satanás nos frustra, mas Deus é poderoso também para frustrar Satanás e conceder o nosso pedido, o nosso desejo em benefício também do seu povo. Então veja, meus irmãos, no versículo 12, que Paulo continua a sua oração e ele pede aí para que haja um amor transbordante, abundante na igreja. Vamos ler aí o versículo de número 12. Leiamos. E o Senhor vos faça... E aumentar o amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Então, após se dirigir ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo, pedindo que eles, os apóstolos, no caso, Paulo e seus companheiros, cheguem até Tessalônica, agora eles pedem a Deus para que, pela vida desses irmãos de Tessalônica, para que haja ali um amor abundante na igreja. Então, veja que o conteúdo dessa intercessão, dessa oração que Paulo faz aqui, ele não pede para que Deus os livre das suas tribulações, das suas perseguições.
das perseguições que aqueles irmãos estavam passando. Ele poderia fazer isso aqui, mas ele não faz. E por quê? A gente não sabe. Talvez Paulo não faça esse tipo de oração aqui, porque ele sabe que eles estavam destinados a serem perseguidos, como ele fala no capítulo de número 3. Então, antes de pedir isso, o seu pedido, a sua petição está no conteúdo do amor. Ele pede para que haja amor no meio da igreja. Então, lembrem-se, meus irmãos, que Timóteo, ele já havia voltado lá de Tessalônica e falado para Paulo e Silvano que aqueles irmãos estavam vivendo em amor, como aparece no versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Então veja que Timóteo trouxe a notícia sobre a fé e sobre o amor desses irmãos. E lá no capítulo 1, Paulo também já tinha lembrado ali da fé, da esperança e do amor desses irmãos que viviam em Tessalônica. Ele fala ali do árduo trabalho do amor que vocês têm. Então, esses irmãos já estavam... o amor já estava abundando naquela igreja. Já havia amor nesses irmãos. Mas Paulo pede aqui para que haja algo a mais. Ele sabe que pode haver um aumento de amor nessa igreja. Talvez ele peça isso aqui porque ele sabe que as tribulações, as perseguições podem muito bem abafar a chama do amor. E isso é bem verdade, né? Porque quando nós sofremos aflições e perseguições, é muito comum nós nos esquecermos dos outros e focarmos toda a nossa atenção em nós mesmos, a ponto de devotarmos amor apenas a nós e não a outros. Então, as tribulações, as perseguições, elas têm a capacidade de gerar esse tipo de coração duro em nós, a ponto de nós nem olharmos para os nossos irmãos e preocuparmos-nos apenas conosco. Então, talvez Paulo tenha isso em mente. E por isso que ele pede aqui que haja um amor abundante na igreja. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. E veja que para Paulo, esse amor que deveria ter ali na igreja de Tessalônica, ele deveria ultrapassar o perímetro, o âmbito da igreja. Vocês devem ter amor de uns para com os outros, mas também para com todos. Esse amor deveria abundar e alcançar também aqueles que são de fora. Talvez aqui até mesmo os inimigos desses irmãos que os estavam perseguindo. Então é um amor que existe dentro da igreja, deve existir na igreja, mas também deve existir para com os de fora. Mas a ordem com a qual Paulo coloca as coisas aqui é muito importante, porque Paulo ele fala primeiro que o amor deve existir de uns para com os outros. Então isso nos mostra a nossa obrigação, o nosso compromisso com os nossos irmãos. A dedicação de amor que deve haver no meio da igreja deve ser primariamente entre os irmãos na fé, os domésticos da fé, a família de Deus. Então, é por isso que quando nós passamos por situações, meus irmãos, com a qual nós nos deparamos com duas pessoas que estão passando por dificuldades, por exemplo, e nós temos a oportunidade de ajudar uma delas, a nossa primeira opção deve ser para com os nossos irmãos na fé. A nossa obrigação é primeiro com a família de Deus. A nossa obrigação é, em primeiro lugar, com os domésticos da fé, com os nossos irmãos. A nossa família é essa daqui, tá? A nossa família é essa. A gente não pode, no caso, tirar o pão dos filhos, usando a expressão aqui de Jesus, a frase de Jesus, e dar aos cachorrinhos. A gente não pode dar prioridade para as pessoas de fora dessa família, mas, em primeiro lugar, nossas obrigações de amor devem ser para com os nossos irmãos. E esse amor não é qualquer tipo de amor. Paulo queria que o amor que existisse na igreja de Tessalônica fosse igual ao amor deles para com aquela igreja. É o que fala aí no final do versículo 12, como também
nós para convosco. Essa frase aí, essa frase final, poderia ser traduzida como também é o nosso amor para com vocês. Ou seja, que o amor cresça, aumente entre vocês, uns para com os outros e para todos, como é o nosso amor para com vocês. E Paulo aqui, ele não explica exatamente como era esse amor que ele, Silvano e Timóteo devotavam para com a igreja de Tessalônica, mas a gente tem alguns indícios na própria epístola. Lá no capítulo 2, versículo 2, Paulo mostra um amor que está disposto a sofrer por aqueles irmãos. No capítulo 2, versículo 8, esse amor ele age como uma mãe que dá carinho aos filhos. No capítulo 2, ainda no versículo 11, esse amor é como o amor de um pai que está preocupado com a conduta moral de seus filhos, e é por isso que Paulo, Silvano e Timóteo exortaram os tessalonicenses a viverem por modo digno do Senhor. No capítulo 1, do 1 ao 10 e 2, versículo 13, esse amor é um amor que é grato a Deus por ver o progresso espiritual desses irmãos. E também, no capítulo 2, versículo 17, esse amor ele se envolve com os irmãos da igreja a ponto de sentir a ausência desses irmãos quando as ocasiões não permitem que estejamos juntos. Versículo 1 e 2 do capítulo 3 ainda, esse amor ele se preocupa com o estado da fé. E no capítulo 3, versículo 9, esse amor se alegra diante de Deus por saber do progresso da fé dos nossos irmãos. Então, muito provavelmente Paulo tem isso em mente. Ele não explica aqui que tipo de amor era o amor deles para com os irmãos de Tessalônica, mas a gente tem indícios espalhados pela epístola, por essa epístola, de como era esse amor. E é esse tipo de amor que nós devemos devotar de uns para com os outros, com os nossos irmãos na fé. E o versículo 13, o propósito dessa oração e desse amor aumentando e crescendo, aparece aí no versículo de número 13. Então acompanhe comigo a leitura. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, Paulo, meus irmãos, está constantemente fazendo alusões e se referindo à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já fez isso no capítulo 1, versículo 10, no capítulo 2, no versículo 19, e faz isso outra vez aqui. Então, lembra que essa esperança na vinda do Senhor faz parte daquele tripé paulino que nós vimos lá no capítulo 1, que qual é esse tripé? Aquele tripé de virtudes. As virtudes que sustentam a vida cristã, a fé, a esperança e o amor. E aqui, então, ele relembra essa esperança no retorno, na vinda do Senhor. Seu desejo com esta oração tem a ver com que o coração dos tessalonicenses sejam fortalecidos sem culpa, em santidade, na presença do Senhor Jesus, na sua vinda. Então, é interessante que um coração fortalecido é uma expressão que aparece às vezes na literatura judaica. E por que Paulo fala de coração fortalecido aqui? Porque quando a gente tem um coração fortalecido, a gente também tem a nossa conduta fortalecida. O coração, como nós já falamos outras vezes, é o centro da nossa vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando desse órgão que bombeia sangue. Ela está falando do mais íntimo do nosso ser. Na Bíblia a gente pensa com o coração, a gente sente com o coração, a gente age com o coração. Então, um coração fortalecido por esse amor, no qual o amor de Deus abunda, é um coração que também terá uma conduta correta e será irrepreensível no dia do Senhor Jesus. Então, é importante aqui a gente destacar que Timóteo ele já desempenhou um trabalho de fortalecimento aqui nessa igreja. Quando ele foi enviado lá de Atenas, a Tessalônica, ele foi enviado para fortalecer esses irmãos. E Paulo usa a mesma palavra aqui, quando ele fala de ter o coração fortalecido, é a mesma palavra que ele usa para se referir
ao trabalho que Timóteo teria aqui em Tessalônica. Ele teria que fortalecer esses irmãos. E agora, Paulo pede que o Senhor fortaleça o coração deles. Então, perceba que, embora Deus ele use ou levante pessoas para fortalecer uns aos outros na igreja, para encorajar, para afirmar a nossa fé, em última instância, quem nos fortalece, quem nos confirma é Ele. E Paulo tem em vista isso aqui, Paulo sabe disso. Timóteo foi enviado para fortalecer esses irmãos, mas ele sabe que, em última instância, é Deus quem fortalece. Deus é a primeira causa do nosso fortalecimento espiritual. E veja aqui no final desse trecho, no versículo de número 13, Paulo ele fala da vinda do Senhor Jesus com todos os seus santos, e aqui está uma citação de Zacarias, capítulo 14, versículo de número 5, que fala do dia em que o Senhor virá sobre o Monte das Oliveiras e realizará ali sua vitória sobre todas as nações. E o ponto aqui, meus irmãos, é que o Senhor que vem lá em Zacarias, capítulo 14, 5, é Yahvé. Lembra que Yahvé é o Deus da aliança, o Deus que se revelou a Moisés lá no Monte Sinai. E Paulo vê essa vinda de Yahvé, da qual Zacarias fala, como a aparição final do Senhor em glória. Então Jesus virá como Senhor do mundo, o Senhor vitorioso, aquele que tem a sua vitória sobre todas as nações. É assim que Paulo lê o texto de Zacarias, capítulo 14. O que a gente aprende, então, com esse final, com essa oração? Perceba que a oração de Paulo aqui, ela não é genérica. Não é uma oração genérica. Ele quer ir aos Tessalonicenses, ele ora a Deus por isso. Ele pede para que o amor de Deus abunde naquela comunidade, que o amor do Senhor, que o amor cresça e aumente. Mas isso não é um pedido genérico. Ele tem em vista, o foco de Paulo está no dia do Senhor. Ele está passando por problemas, Paulo está passando por problemas. Ele sabe que esses irmãos de Tessalônica, eles também estão passando por problemas, mas ele faz seu pedido aqui olhando na esperança, na expectativa do futuro de Deus e do seu povo no dia em que a presença pessoal de Cristo estará conosco. Ele deseja que nesse dia eles sejam reconhecidos como pessoas nas quais floresceu e abundou a virtude do amor, que Deus quer criar no seu povo. Pessoas que tiveram o coração fortalecido no amor de Deus. Então veja, meus irmãos, que nas nossas tribulações, elas podem muito bem tirar o nosso foco nesse futuro que Deus tem preparado para o seu povo. O foco da perspectiva da manifestação do Senhor Jesus em glória reinante sobre o mundo. Então, no meio dos nossos problemas, sejam eles quaisquer, nossos olhos ainda precisam estar no futuro de Deus. Nossa preocupação maior deve ser a de estarmos irrepreensíveis diante de Deus no dia de Cristo. Porque, no final, é isso que importa. No final da nossa vida, quando Cristo retornar, não vai importar o que nós tivemos nessa vida, não vai importar se nós tivemos paz externa, paz exterior, nenhuma tribulação. E Paulo sabe muito bem disso, é por isso que ele não fala nada disso aqui. No final, não é isso que importa. O que importa é nós estarmos sem culpa, em santidade, diante do nosso Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse desejo que precisa estar no nosso coração e nos levar, nos mover a rogar a Deus em nossas orações. Orar para que nós sejamos irrepreensíveis em santidade, mesmo em meio às tribulações, as preocupações da vida, as perseguições no nosso trabalho ou em qualquer outro lugar que nós estejamos. É claro que nós podemos orar a Deus para que Ele remova essas coisas. Mas a nossa preocupação principal
passarmos diante dessas situações com o amor de Deus, nos fortalecendo para que sejamos sem culpa, sem mácula, irrepreensíveis na presença do nosso Senhor Jesus. Então, que Deus nos dê a graça de nós estarmos sempre com o nosso foco no dia em que Jesus virá reinante do céu e estará pessoalmente com o seu povo a fim de vivermos nessa expectativa, independente das tribulações, dos problemas, das aflições que nós passamos por amor do Evangelho. Amém. Amém.